E chegamos ao nosso último painel do dia, que dá sequência aos temas relevantes e urgentes para todos os que pensam, estudam e atuam no setor agrícola. Vamos falar sobre uma realidade que pode ser transformada a partir das boas estratégias e toda a potência do agro brasileiro. O painel que vai debater o desperdício de alimentos no Brasil e o papel do agro contará com a mediação da Rede de Desperdício de Alimentos do Pacto contra a Fome, Lirian Ikeda. Este painel terá a valiosa contribuição da diretora executiva da Guttruck, Renata Gonçalves. E o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, Armando Júnior. O palco é de vocês e com a palavra a mediadora Lirian Ikeda. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que dou as boas-vindas a cada um de vocês para este painel sobre o desperdício de alimentos no Brasil e o papel do agro. Eu sou a Lirian Ikeda, estou como Head de Desperdício de Alimentos no Pacto contra a Fome, que é um movimento multissetorial cofundado por 40 membros da sociedade civil, livre de interesses partidários, religiosos ou conflitantes. Acreditamos no poder de levar toda a sociedade à ação, através de dados e conhecimentos precisos. Enfrentamos os desafios da luta do Brasil contra a fome e as perdas e desperdícios de alimentos, apoiando políticas públicas e reconhecendo o potencial do ecossistema que já existe. Estamos contribuindo para uma mudança estrutural e permanente da sociedade brasileira, promovendo um sistema alimentar mais saudável e uma sociedade mais justa. Temos como visão um ano de 2030, nenhuma pessoa no Brasil com fome. E para 2040, todas as pessoas bem alimentadas. Sabemos que é um caminho muito desafiador, mas acreditamos que ele é perfeitamente possível de se atingir. Hoje estamos reunidos aqui para discutir um tema crucial e que impacta não apenas o meio ambiente, mas também a segurança alimentar e a economia global. Reduzir o desperdício de alimentos é uma tarefa complexa e multifacetada. A cada ano, milhões e milhões de toneladas de alimentos perfeitamente bons para consumo são perdidos, enquanto milhões de pessoas em todo o mundo passam fome. No nosso país, por exemplo, estimamos 55 milhões de toneladas de alimentos sendo descartadas por ano ao longo de toda a cadeia de valor, enquanto que quase 65 milhões de brasileiros estão vivendo em algum grau de insegurança alimentar. Fazendo um recorte dessa cadeia, pensando apenas na etapa de produção e colheita, nós temos mais de 30% de perdas. Esse problema exige não apenas a conscientização, mas uma ação coordenada e eficaz de todos os atores da sociedade, desde o produtor agrícola até o consumidor final. Sabemos que uma redistribuição de alimentos antes de que eles se tornem impróprios para o consumo é uma das soluções para atuarmos no combate à fome. Uma solução efetiva de conectar o excesso da produção à outra ponta, que é a escassez de alimentos. Além disso, à medida que a gente diminui o descarte indevido de alimentos, nós também deixamos de emitir gases de efeito estufa, contribuindo para desacelerar o aquecimento global. E aí um impacto ambiental também positivo. Durante este painel, nós vamos ter o privilégio de ouvir especialistas que estão na linha de frente dessa batalha, trazendo suas experiências, perspectivas e soluções inovadoras para reduzir esse desperdício de alimentos. Cada um de nossos palestrantes aqui traz consigo um conhecimento valioso e esperamos que nos inspire e nos motive para tomarmos medidas concretas em nossas próprias comunidades, organizações, espaços de convivência. Vamos aproveitar então esse tempo juntos para aprender, discutir e colaborar em prol de um futuro mais sustentável e justo para todos nós.
Muito obrigada e vamos dar início às apresentações dos palestrantes. Eu convido então o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, o senhor Armando Júnior, para a sua fala. Bem-vindo, Armando. Obrigado, Lilian, obrigado Renata também. Prazer estar aqui, agradecer ao GAF pelo convite para a gente falar desse tema tão importante na nossa cidade. Vou ficar em pé, que eu acho que fica melhor para a gente apresentar. A gente falar um pouquinho sobre essas ações que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, que é uma cidade de 12 milhões de habitantes, né? Terceiro maior PIB do Brasil. A gente fica atrás apenas do Brasil e do estado de São Paulo. Então, PIB do tamanho aqui maior do que o Rio de Janeiro, maior do que Minas Gerais. Então a gente tem aí grandes desafios, né? Uma grande população, um grande consumo de alimento, mas também um grande desperdício de alimento. Então, falar um pouquinho dessa cidade aqui, que hoje tem mais de 52% do município é coberto por áreas verdes aqui na cidade de São Paulo. Então, mais da metade da cidade de São Paulo é de área verde, sendo que 28% do território é de agricultura. Por que o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho está aqui? Porque a área da agricultura é uma área importante, é uma área que está na nossa secretaria, né, junto com a área do trabalho, junto com a área do empreendedorismo e junto com a área da qualificação profissional. E a gente vem fazendo um grande trabalho também na área de segurança alimentar na Prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Ricardo Nunes, onde a gente está falando ali de 18 mil empregos formais dos cultivos naturais aqui na nossa cidade, na maior cidade da América Latina. A gente tem esses números aqui que são bastante importantes. No desperdício de alimentos, a gente está falando aí de cerca de 33 mil toneladas de alimentos que são desperdiçados em feiras livres por ano. Aquele alimento que muitas vezes o feirante está ali fazendo a sua venda, tem ali algum probleminha com uma fruta, ela está meio machucada, não tem aquele valor comercial tão importante, o consumidor prefere não comprar, no fim das contas esse alimento ele é descartado e muitas vezes ele seria próprio para o consumo. E aí a gente está falando desse desperdício aí que seria suficiente para alimentar mais de 18 mil pessoas por ano, só com o que sobra ali nas feiras livres, né? Mais de 67 mil toneladas de CO2, enfim, são grandes números que mostram o quão importante é a gente falar sobre esse tema e o quão importante é a gente ter ações que visam acabar com esse desperdício de alimentos nas grandes cidades. E aí a gente tem aqui um dos exemplos que é desse que eu estava falando, por exemplo, das feiras livres. Quando a gente fala aqui do combate ao desperdício de alimentos, onde a gente começou em 2017 nas feiras livres aqui de São Paulo, e a gente está falando que em São Paulo a gente tem 1000 feiras livres acontecendo todos os meses na cidade de São Paulo. São 1000 feiras livres espalhadas por todas as regiões, pelos 97 distritos que a gente tem na cidade de São Paulo. E hoje 50 feiras já participam desse projeto, onde a gente consegue fazer uma arrecadação de praticamente 2 mil toneladas de alimentos. E como é que funciona esse programa de combate ao desperdício nas feiras livres? Nós sensibilizamos os feirantes das feiras livres para que ao final da feira o que sobrou, ao invés dele descartar, ele entregar para a Prefeitura de São Paulo. E quem faz essa sensibilização? Pessoas que são contratadas pela Prefeitura, que são pessoas em alta vulnerabilidade social. Muitas vezes moradores de rua, muitas vezes mulheres vítimas de violência doméstica, pessoas que estão em dificuldade e podem receber uma bolsa da Prefeitura de São Paulo e atuar nesse programa nas feiras livres, fazendo a sensibilização nas feiras diretamente com os feirantes. E aí tem uma conexão que a gente faz com o terceiro setor. A gente conecta com as entidades sociais próximas àquelas feiras livres para que elas possam buscar esse alimento. Então a Prefeitura de São Paulo disponibiliza, a pessoa que sensibiliza, disponibiliza uma caixa, o feirante é parceiro dessa atividade, distribui esse alimento para a gente e
já faz ali uma seleção. O que é um alimento próprio para o consumo, ele vai para a caixa e dali ele vai para a entidade social que busca esse alimento e na sua entidade social ou ela é redistribuída de forma in natura ou ele vira realmente um alimento processado ali em almoços, jantares. E a gente está falando do que? Segurança alimentar, porque a gente está falando de frutas, o FLV. Frutas, verduras e legumes, que muitas vezes são a grande dificuldade dessas pessoas que estão em vulnerabilidade alimentar. Quando essas pessoas elas não têm acesso a um alimento de qualidade, elas conseguem ter a partir ali da Feira Livre. É um programa que já foi reconhecido internacionalmente pela ISVA, que é a entidade mundial de resíduos sólidos, e também pelo Pacto de Milão, onde a gente recebeu o prêmio em Milão, na Itália. O que sobra desse alimento ele vai para os nossos pátios de compostagem e eles viram aí, né, esse resíduo que ele vai, a gente já está com 5 pátios de compostagem, então o que acaba não sendo processado ali no momento, naquela separação, então a pessoa tira aquela folha de alface que está queimada, descarta, o restante do alface bom vai para a entidade, o que não está bom vai para os nossos pátios de compostagem para virar composto orgânico, que depois é distribuído para as hortas aqui da cidade de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. E aí a gente tem o nosso banco de alimentos, que ele é o grande hub de busca de alimentos aqui na cidade de São Paulo. Então, o que a gente faz? Entramos em contato com os mercados supermercados, hortifrutis, os grandes varejistas, para que, a partir do momento em que ele tem ali um alimento que ainda esteja próprio para o consumo, na mesma sintonia do que a gente faz na Feira Livre, a gente busca esse alimento. E aí não é só FLV, também entram ali carnes, processados, enfim, produtos que muitas vezes estão com uma margem curta de validade, mas que ele ainda está possível de ser utilizado. Ele vai para o nosso banco de alimentos da Prefeitura de São Paulo, que fica na Zona Norte, e é distribuído para mais de 400 entidades sociais cadastradas por meio de chamamento público, para que elas depois possam disponibilizar esse alimento para o restante da população. São mais de 600 toneladas arrecadadas anualmente. Durante a pandemia, a gente chegou a 3.000 toneladas no ano de 2020. Então foi um grande esforço, um grande trabalho feito em conjunto com os mercados e com entidades importantes para que a gente aí consiga fazer a alimentação aí de mais de 1.200.000 pessoas ao ano. Outra ação que é feita aqui na Prefeitura de São Paulo, e essa é uma ação bastante recente aqui já na gestão do prefeito Ricardo Nunes, é o Armazém Solidário. O Armazém Solidário, eles são mercados, supermercados, direcionado para pessoas que estão cadastradas no CadÚnico. E são supermercados que vendem produtos, em média, 30% mais barato. E chegam com produtos até 50% mais barato para as pessoas que estão cadastradas no CadÚnico na cidade de São Paulo. E como é que isso é feito? Bom, e esses alimentos são alimentos que são alimentos de marca, então tem o macarrão de marca, tem o açúcar de marca, não é aquele alimento que não tem tanto valor, e também ele tem as frutas, legumes e verduras, carne, processados, enfim, é um mercado super completo, já tem 3 unidades, até o final do ano serão 7 unidades direcionadas para as pessoas que estão no CadÚnico, que hoje giram em torno de 1 milhão de pessoas aqui na cidade de São Paulo. O Rede Cozinha Escola também é uma rede onde a Prefeitura de São Paulo contrata as entidades sociais para que elas possam produzir alimentos diretamente para as pessoas em vulnerabilidade social e vulnerabilidade alimentar. Então, a Prefeitura de São Paulo contrata essas entidades, produzem o alimento e esse alimento é distribuído tanto nos locais onde essas entidades estão, quanto em marmitex para as pessoas que estão passando fome, sobretudo os moradores de rua na cidade de São Paulo. Então, isso foi uma ação que começou na época da pandemia e ela foi ampliada. São mais de 8 milhões aí de refeições produzidas e distribuídas por ano. São 26 mil por dia na cidade de São Paulo, além das 7 mil cestas básicas que a Prefeitura de São Paulo disponibiliza todos os dias, de segunda a segunda. 7 mil cestas básicas são distribuídas e a gente tem aí as 25 mil refeições distribuídas apenas na Rede Cozinha Escola. Mas
por dia, na cidade de São Paulo, só por meio da prefeitura, são 2.600.000 refeições distribuídas todos os dias, em creches, escolas municipais, abrigos, na rede cozinha-escola. São 2.600.000 refeições que são distribuídas para as pessoas que estão em vulnerabilidade, as pessoas que mais precisam, que precisam de uma alimentação que tenha todo o composto de nutrientes para que elas possam ter uma melhor qualidade de vida. Na agricultura, e aí a gente está num evento focado na agricultura, falar um pouquinho do que está acontecendo na área de agricultura da cidade de São Paulo. Esse é o mapa da cidade, onde a gente vê essa área verde, é a área onde a gente tem maior parte de agricultura na cidade de São Paulo. São mais de 3.000, são cerca de 3.400 pontos já mapeados na nossa plataforma, que é a plataforma do Sampa Mais Rural. E aí a gente está falando de unidades produtivas, aldeias guaranis, que a gente está colocando ali com aquele amarelinho meio laranja no mapa. São 167 hortas comunitárias, mais as hortas em equipamentos públicos, e esse trabalho todo é feito pelo programa Sampa Mais Rural. Aqui no evento mesmo, a gente tem o estande da Prefeitura de São Paulo e os produtores rurais da nossa cidade estão aqui vendendo, expondo seus produtos, muitos deles vindos de Parelheiros, que é a nossa grande região produtora de alimentos na cidade de São Paulo. E nesse programa do Sampa Mais Rural a gente faz o quê? A conexão da agricultura com o mercado, com o turismo e com as iniciativas públicas. Então a gente tem todo um mapeamento na nossa plataforma do sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br. Vocês podem entrar lá e conhecer cada um desses pontos na cidade de São Paulo. Quem produz, o que produz, onde produz, o telefone, o e-mail. Se quiser fazer a conexão, já faz diretamente com eles. Cada um desses lugares recebe uma placa e essa placa fica fixada lá no estabelecimento. A gente dá o atendimento ao agricultor aqui na cidade de São Paulo, então a gente tem 3 unidades agrícolas aqui e por meio delas a gente tem os nossos engenheiros agrônomos da cidade de São Paulo que fazem assessoria técnica rural, vão até essas unidades e dão a qualificação necessária para que aquele produtor ele consiga produzir de uma maneira melhor. E são os técnicos que vão a campo, mais outras ações que são como, por exemplo, o uso consciente da água. Durante as visitas, os agricultores eles são aconselhados, por exemplo, ao uso consciente dos resíduos naturais, como a água. E aí a gente está falando de instalação de sistemas de irrigação, as políticas de reutilização da água, enfim, para que a gente não tenha o desperdício também dentro das áreas agrícolas, muito por conta dos nossos mananciais. A mecanização agrícola, então, aqui é uma agricultura urbana na cidade de São Paulo, uma agricultura familiar, muitas vezes ela é pequena e as pessoas não têm uma infraestrutura tão boa. Então a Prefeitura de São Paulo chega com o seu trator, chega com tratoritos, tobatas, para que a gente possa colaborar com eles, para que eles possam ter esse tipo de mecanização, porque senão vai ser uma questão muito manual. E aí no manual a gente tem o quê? A questão das pessoas desistirem da agricultura na cidade de São Paulo. E a gente não pode fazer com que essas pessoas desistam da agricultura por um motivo muito importante. Eles acabam fazendo segurando o nosso cinturão verde na cidade de São Paulo, segurando a nossa Mata Atlântica e os nossos mananciais para que não haja ali uma questão de urbanização nessa área. E é muito importante que a gente tenha a manutenção da Mata Atlântica nessa região. A inclusão produtiva, a gente, como eu falei ali há pouco, nas feiras livres a gente contrata pessoas para sensibilizar os feirantes, a gente também contrata pessoas em vulnerabilidade para quê? Para trabalharem diretamente nesses locais de agricultura. Só aqui em São Paulo são 900 pessoas que recebem R$ 1.482 por mês para trabalhar nesses locais de agricultura e outras 2.000 pessoas que trabalham na rede municipal de ensino, cuidando das hortas escolares dentro dos céus, dentro da rede municipal de ensino. Para quê? Para que as crianças possam mexer na terra, entendam que existe uma horta, que como que ela cuida do alface, ela tem essa relação com o alimento, esse alimento ele é plantado por elas, colhido por elas, vai para a cantina, lá no restaurante da escola ele é utilizado e ela come aquele alimento que ela mesma plantou. Então como importante que é isso para uma criança que ela vai se desenvolvendo e percebe que o alface não nasce na gôndola do supermercado, né? Ele nasce ali na terra, que a cenoura nasce embaixo da terra e não na árvore.
Então, muita da questão das crianças em áreas urbanas, a gente tem que ter essa relação cada vez mais próxima da terra, da área agrícola, para que elas entendam a importância. A gente tem 2 programas importantes de aceleração também de negócios, né, na área rural. Então, Acelerando Hortas, onde a gente dá um aporte financeiro de R$30 mil para que eles possam acelerar os seus negócios. O Semeando Negócios, onde também a gente dá um outro aporte de R$30 mil para iniciativas de sustentabilidade, formalização, empreendedorismo rural. Então, são para aqueles locais de agricultura que tem alguma pegada de tecnologia, que eles precisam fazer uma irrigação, que eles precisam fazer uma cisterna, que eles precisam fazer, às vezes, energia solar ali, a gente chega também com esse recurso para que a gente possa fomentar esse negócio. O Rolê Agroecológico, que esse programa é muito legal, pegando todos os estudantes da 6ª série da rede municipal de ensino, eles entram no ônibus, vão para as áreas de agricultura da cidade de São Paulo, passam o dia todo lá plantando, colhendo, fazem o alimento, se alimentam e saem de lá com uma cesta para levar para casa, cheio de produtos frescos e muitas vezes produtos que eles nunca viram na vida, nunca experimentaram na vida, como cambuci, pitaia e tantos outros que são plantados aqui na nossa região. Esses programas receberam aí já alguns reconhecimentos internacionais aqui, tanto do FabCities quanto da UCSI, da entidade espanhola, pelo programa Sampa Mais Rural aqui da cidade de São Paulo, onde a gente consegue fazer um grande apoio, um grande suporte para que São Paulo possa continuar sendo um grande produtor de alimentos e para que a gente tenha cada vez mais as pessoas podendo se alimentar de uma forma adequada, fazendo com que o desperdício de alimentos seja cada vez menor na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Quantas iniciativas, não? Maravilhoso poder saber que temos tantas possibilidades interessantes, um número incontável de iniciativas muito impactantes e muito positivas. Obrigada. Então, agora a gente vai chamar a Renata Gonçalves, da Good Truck, para fazer a fala dela. Bom, gente, boa noite a todos. A gente está aqui nesse fim de tarde agora, passando por essa transição. Quero agradecer a Lirian, quero agradecer ao Armando também por estarem aqui comigo. É um prazer muito grande a gente poder ter esse espaço aqui para a gente poder falar do terceiro setor e realmente conseguir trazer uma outra perspectiva também de o que todos nós podemos fazer para ajudar, é claro, também o setor público a conseguir realmente trazer todas essas iniciativas incríveis, mas também dividir um pouco essa responsabilidade que é de todos nós. Então, hoje eu quero apresentar um pouquinho do nosso trabalho, quero falar um pouco sobre o desperdício e eu não podia começar diferente do que trazendo 2 dados extremamente importantes para a gente conversar. O primeiro é que atualmente no Brasil a gente tem 64,2 milhões de pessoas em algum grau de insegurança alimentar e nutricional. E paralelamente a isso, a gente tem um Brasil que desperdiça 55 toneladas de alimentos por ano. Quando a gente olha para esses 2 dados, fica muito claro que, apesar da fome ser um problema estrutural, a gente pode sim utilizar esse desperdício para alimentar milhares de pessoas. Então, o Good Truck, ele surgiu. O Good Truck é uma instituição sem fins lucrativos, uma ONG, uma OSC, como você quiser chamar dentro desse sentido, que leva realmente essa comida de onde sobra para onde falta. A nossa ideia realmente é garantir a segurança alimentar e nutricional dessas famílias em vulnerabilidade social, mas também fomentar essa consciência social através de experiências de educação e voluntariado. Hoje nós somos uma ONG também certificada, fomos consideradas também uma das melhores ONGs de desperdício de alimentos do Brasil pelo Prêmio do Pacto contra a Fome, que está aqui com a gente. Então é muito gratificante poder ver esse trabalho crescer e poder alimentar tantas pessoas todos os dias pelo Brasil. E como que a gente trabalha esse desperdício de alimentos? A gente tem uma iniciativa que se chama Logística do Bem, onde a gente passa para buscar esses alimentos que serão desperdiçados
Desculpa, gente. A gente passa para buscar esses alimentos que serão desperdiçados em varejistas e distribuidores de alimentos, e a gente estuda essa cadeia produtiva para olhar para esse desperdício e passa a buscar isso todos os dias, uma vez por semana. Depende muito da cadeia, mas tudo que perdeu valor de mercado. E o que é perder valor de mercado? Principalmente aquele alimento que está um pouquinho feio, um alimento que ele já não vai mais ser vendido porque ele está em excesso dentro de uma gôndola. A ideia realmente é pegar esse alimento e levar para a comunidade de forma direta, responsável por toda essa logística, onde a gente leva para lideranças comunitárias fazerem essa distribuição todos os dias. Esses alimentos são, assim como o Armando trouxe também, frutas, legumes e verduras. Então a gente trabalha muito com essa frente de nutrição e a gente tem números bem expressivos de doação acontecendo mensalmente. Essas são algumas fotos da operação para vocês terem uma ideia de que alimentos a gente está falando e a cara desses alimentos. Eu tenho certeza que vocês já foram em mercados, feiras e encontraram alimentos desse tipo ou até com menos valor de mercado ainda. Então são alimentos realmente bem próprios para consumo e que conseguem aí complementar milhares de refeições das famílias em vulnerabilidade social. E essa iniciativa ela se iniciou durante a pandemia, onde a gente passa aí de 19 toneladas em 5 anos. O Good Truck passa a distribuir em 2021 110 toneladas e hoje a gente está cumprindo a média nos últimos 2 anos de mais de 300 toneladas de alimentos entregues. Para vocês terem uma ideia, isso é uma média de 26 toneladas de alimentos por mês que são entregues em comunidades em vulnerabilidade social. Mas isso é só uma parte do trabalho. Levar o alimento é difícil, a logística é difícil. A gente quer triplicar a nossa entrega de alimentos até o final do ano, mas a gente também quer olhar para a educação e segurança alimentar na comunidade, porque é muito mais do que só levar o alimento. Então, o que a gente faz é realmente apadrinhar essas comunidades em parceria com empresas de todos os tamanhos, principalmente, então, essas pessoas jurídicas, mas também pessoas físicas dentro dessas doações. E aí a gente tem 4 iniciativas que a gente oferece para essas comunidades. A gente salva e entrega esses alimentos pelo Logística do Bem. E esses alimentos eles são entregues hoje para 800 famílias todas as semanas. A gente tem atividades no território para falar sobre atuação comunitária. E dentro dessas atividades a gente está falando de Natal, a gente está falando de Dia das Crianças, a gente está falando de distribuição de marmita, a gente está falando de diversos tipos de atividade ligada à alimentação, é claro, mas ao mesmo tempo a gente tem aí uma gama grande de formas de trazer a comunidade para pensar o alimento como uma grande ferramenta de transformação, e é isso que a gente faz dentro dessas atividades de conexão. A gente tem também uma frente que está sendo desenvolvida agora a partir do trabalho de nutricionistas, tanto contratadas quanto voluntárias, para a gente falar realmente de atendimento nutricional. Pesar essas crianças, medir essas crianças, acompanhar essas crianças a partir desse atendimento e também sobre pesquisas voltadas à insegurança alimentar. Para quem não sabe, a gente tem uma escala brasileira de insegurança alimentar, que é a EBIA, e a partir dela a gente consegue identificar em qual grau essas famílias estão. Elas podem estar em um grau leve, moderado ou grave. E isso faz com que elas ou não tenham comida na mesa, que é a situação de fome no mais grave, mas também pode ser aquela família que está comendo extremamente mal, com uma alimentação pautada em ultraprocessados e outros alimentos que a gente sabe que, por mais que estejam hoje mais barato do que comprar uma fruta, legume e verdura, nutricionalmente ele perde muito para esses alimentos. E além disso, a gente tem uma iniciativa que é quase o xodózinho de todo mundo da instituição, que é o Saberes e Sabores, onde a gente aplica atividades educacionais na comunidade a partir de um estudo que é feito com eles, com aquela comunidade e aquele território em específico. Então a ideia aqui não é pegar o mesmo conhecimento e trazer, levar para todas as comunidades como se todo mundo fosse igual. As pessoas não são iguais e as comunidades e territórios não são iguais. Então a ideia aqui é escutar essas pessoas, entender para eles o que é o comer afetivo, entender para eles o que eles têm para comer, que isso é muito importante. Não adianta a gente chegar numa comunidade falando que eles têm que comer rúcula
sendo que não tem em lugar nenhum rúcula para eles comprarem. Então é muito importante conhecer esse território e a partir disso a gente tem encontros semanais, seja por envios de conteúdos físicos, seja por atividades presenciais, para realmente conseguir trazer as famílias para terem essa educação nutricional e conseguirem também usar desses alimentos que estão sendo entregues pelo Logística do Bem. Como o Armando mesmo colocou, muitas vezes eles não sabem nem que alimento é esse. A gente já chegou em comunidades com melancia no sul, sudeste, que é uma fruta completamente comum e as crianças não sabiam o que eram. Então, é sempre muito importante a gente escutar, levar esse conteúdo e os saberes e sabores, ele vem para isso. Além de tudo isso, a gente também trabalha com atividades de voluntariado, tanto corporativo com empresas, quanto voluntariado de qualquer um de vocês que estão aqui. A gente adora receber pessoas para a gente realmente falar e plantar sementinhas do bem e falar sobre o assunto e ter mais pessoas nessa causa com a gente, porque sozinho a gente não vai conseguir resolver. E com essa meta tão ousada da gente ter até 2030 nenhuma pessoa com fome, a gente precisa de cada um que está aqui. Porque se for só eu, se for só a Lirian, se for só a Armando, a gente não chega em lugar nenhum. Então, a ideia do voluntariado, ele vem realmente para conseguir trazer mais pessoas para perto. E como que a gente faz tudo isso? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. A gente sempre trabalha com empresas parceiras, o Good Truck e uma comunidade parceira. Ninguém vai conhecer melhor uma comunidade do que quem mora lá, do que uma liderança comunitária, do que realmente aquela pessoa que está no território todos os dias. Então, para isso, a gente sempre trabalha com associação de moradores, lideranças comunitárias, onde a gente facilita esse processo logístico e de entrega de conteúdo para que eles possam focar realmente a atenção na população que está em vulnerabilidade social. Então, a gente coloca a empresa aí no lugar de financiador, doador de alimentos e também voluntariado. O Good Truck entra com gestão, metodologia e transparência. Inclusive, no nosso site, a gente tem uma página dedicada com relatórios mensais e anuais sobre a nossa operação. E qualquer pessoa que tiver curiosidade ou interesse em conhecer mais a fundo todos os dados, é sempre um prazer apresentar todas essas questões com bastante cuidado, porque a transparência é muito importante para um trabalho de qualidade. E a comunidade parceira, olhando para esse conhecimento territorial, espaço físico e operação. Então, hoje o Good Truck ele atua em 12 comunidades, em 6 cidades, mas, na verdade, o que a gente quer é estar em todos os lugares do Brasil. Então, a ideia é chegar no Brasil inteiro, mas para depois, é claro, alcançar nosso grande sonho, que é um Brasil sem fome e desperdício de alimentos. E aí a gente vai fazer outra coisa, vai pensar no que vai fazer, não tem problema nenhum. Vai ser um prazer conseguir resolver isso junto com o Pacto, junto com o Armando, junto com as prefeituras e com as outras instituições também do terceiro setor, que têm feito um trabalho brilhante para conseguir resolver essas problemáticas. Então, quero agradecer vocês, vai ser ótimo conversar aqui agora. Para trazer mais alguns pontos específicos, mas isso é um pouco do nosso trabalho e quem quiser conhecer mais é só procurar nas redes, é só entrar em contato, que como eu disse, vai ser um grande prazer apresentar tudo o que vocês quiserem sobre o nosso trabalho e ter vocês com a gente. Obrigada. Muito obrigada, que bacana. Muito impressionada com o trabalho, é disso que a gente fala quando existem iniciativas potentes já acontecendo e que a gente, juntos conectando e acelerando essas práticas, nós conseguiremos sim chegar lá. Obrigada, obrigada mesmo. Bom, então vamos às perguntas. Ouvindo muito do setor público e agora também o terceiro setor, a gente sabe que são vários atores dentro da sociedade atuando sobre a redução de perdas e desperdício de alimentos, né? E tem um desafio aí da ONU, né, o ODS 12.3, que é para reduzir, um desafio aí em reduzir pela metade o desperdício per capita de alimentos no varejo e no consumidor, e também reduzir as perdas desde a produção até um varejo, um pouquinho antes do varejo, né, na cadeia, ao longo da cadeia. Pensando no setor agro, como que vocês acreditam quais seriam as oportunidades para a gente atuar pensando no agro? Então, se você puder começar, secretário.
Não, eu acho que pelo agro, eu acho que uma das questões envolve bastante até o que a Renata falou, né? Que é a questão da logística, né? Quando a gente fala muito sobre a logística no setor agro, esse transporte do alimento, ele tem um índice de desperdício muito alto. E esse desperdício, né, ele vem muito por conta que essa produção, às vezes, ela está sendo feita muito longe do consumidor. Então, a gente tem que, às vezes, aproximar a produção para perto do consumidor e melhorar a logística para quando essa produção é longe, para que esse desperdício no meio do caminho ele não aconteça. E também nos nossos centros de distribuições, CEAGESPs, nos próprios armazéns, supermercados, enfim, para que a gente tenha aqui algumas iniciativas que esse desperdício ele seja cada vez diminuído. Mas eu acho que esses dois pontos em que a gente fala sobre essa logística e a produção do alimento mais próxima do consumo, eu acho que são as duas questões muito importantes. A gente vem fazendo, por exemplo, na cidade de São Paulo, um grande incentivo para a produção de alimentos nas comunidades, né, onde a gente tem um adensamento populacional muito forte. A gente busca incentivar a população daquela área a promover hortas urbanas, hortas em linhões. A gente tem uma parceria com a Enel, para a Enel disponibilizar os seus linhões dentro da cidade de São Paulo, para que as comunidades do entorno possam plantar ali e a prefeitura apoiar elas com todas aquelas ações que a gente falou ali. Assistência técnica rural, insumo, tratorito, mão de obra, recurso. Se a gente vai chegando assim dentro das comunidades, a gente consegue trazer o alimento para mais perto deles e muitas vezes um alimento saudável. E a gente também tem um grande problema dessa logística. O nosso maior ponto de produção de alimentos na cidade, por exemplo, é Parelheiros. Esse alimento, para sair de Parelheiros de uma forma positiva e chegar até a Zona Norte, por exemplo, muitas vezes é mais fácil ele vir de Mogi das Cruzes. Muitas vezes é mais fácil ele chegar por outro lugar. Então a gente tem que pensar muito nessa logística para que a gente diminua essa questão do desperdício. Muito obrigada. Renata, você gostaria de complementar? Eu gostaria de trazer algumas considerações, eu concordo completamente. Acho que é legal a gente contextualizar aqui que o agro ele tem diversos tamanhos. A gente tem o pequeno produtor, a gente tem o grande produtor, a gente tem diversos tipos de recursos envolvidos dentro dessa cadeia. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar todo mundo para pensar junto. A gente não vai resolver sozinho. Então, a primeira coisa que precisa partir de cada um aqui que faz o agro, de alguma forma, de também compartilhar essas dores e de realmente essa conscientização de que esse alimento, esses 30% dos alimentos que são desperdiçados do Brasil vindo do agro, ele pode não acontecer. Então, eu acredito que a logística seja o grande problema. Para mim, a logística do alimento no Brasil é hoje a maior dificuldade dentro dessa cadeia de desperdício de alimentos, mas ao mesmo tempo eu acho que é sempre muito importante a gente trazer, entendendo o tamanho dessas cadeias e como a gente pode realmente atuar dentro disso, seja o setor privado, seja o terceiro setor, seja o setor público, para conseguir realmente conversar sobre isso, definir uma estratégia e a gente conseguir trabalhar junto, porque acredito muito no poder da cooperação e de como a gente consegue realmente, com isso, ter mais efetividade dentro dessa solução. Então, só queria complementar trazendo essa questão, mas acho que foi muito bem colocado pelo secretário. Obrigada, Renata. Bom, um outro ponto aqui que eu queria trazer, a gente viu, né, muitos exemplos trazidos pelo Armando aqui. Já existem muitas iniciativas muito interessantes, muito efetivas e de muito impacto. Pensando aí nesse ecossistema de redistribuição de alimentos e também até no outro lado da moeda, que não é só a questão social, mas a questão ambiental também. Como que vocês imaginam, são excelentes exemplos, né, de conectar o mapa da fome com o mapa do desperdício. Como que vocês imaginam que a gente poderia escalar essas melhores práticas? Porque já tem muita coisa boa acontecendo, pensando nesses objetivos enormes que a gente tem pela frente. Olha, eu acho que também são dois pontos que eu enxergo principalmente.
um é a sensibilização da população. Então, a gente conseguir educar, qualificar, sensibilizar as pessoas para a questão do desperdício, seja no desperdício dentro de casa, levar mais qualificação para elas, para que não tenha o desperdício, por exemplo, da casca de banana, a gente reutilizar a casca de banana, a gente utilizar as sementes, a casca do ovo, enfim, alguns desperdícios que são feitos onde as pessoas muitas vezes não desperdiçam por falta de conhecimento. Sem contar o desperdício em si mesmo. Muitas vezes aquele alimento que já está passado, mas ele pode virar uma outra coisa, né? Ele pode virar uma compota, ele pode virar um outro tipo de produto. Então, acho que a sensibilização, a qualificação, a educação da sociedade em si, eu acho que é muito importante para que a gente consiga diminuir e aumentar principalmente a questão aí de promover um menor desperdício. A outra questão, acho que é concordar um pouquinho com o que a Renata falou. Eu acho que quando o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor, eles dão as mãos e conseguem fazer algo em conjunto, a gente consegue potencializar demais as ações, né? Ver o banco de alimentos, se a Prefeitura de São Paulo não tem a parceria do setor privado que doa o alimento e a gente não tem, do outro lado, o terceiro setor que faz a distribuição do alimento para a pessoa que está em vulnerabilidade, a gente não conseguiria escalar ali cerca de 600 toneladas por ano, 1.000 toneladas por ano, né? Então, eu acho que essa parceria, ela tem que ser sempre fomentada e a gente tem que, muitas vezes existe o preconceito, né? Seja da empresa com o poder público, do poder público, terceiro setor com a empresa, enfim, eu acho que as pessoas têm que dar as mãos e a gente conseguir fazer uma união de esforços para que a gente consiga promover cada vez mais essas ações. E acredito que até entre os setores mesmo, assim, o terceiro setor também precisa se unir. O setor público precisa compartilhar as boas práticas entre ele. A gente tem hoje, e assim, iniciativas incríveis em São Paulo, a gente tem iniciativas incríveis no Ceará, a gente tem iniciativas incríveis no Paraná, a gente tem muita coisa legal acontecendo pelo Brasil e internacionalmente também, né? Apesar de outras condições, e a gente não pode comparar e trazer sem pensar o que a gente está fazendo, mas a gente tem muito exemplo bom de como resolver essas problemáticas. Então, quando a gente tem também uma cooperação entre o próprio setor, isso faz com que a gente se fortaleça também e não divida esforços. Então, acho que isso é muito importante. E aí eu trago uma palavra aqui que para mim é muito importante para a gente resolver também, que é recurso. Seja recurso financeiro, seja recurso humano, independente. A gente precisa de recurso. E esse recurso, ele realmente precisa chegar de algum lugar, seja do setor público, seja do setor privado. Então, quando a gente começa a olhar isso com carinho e a gente começa a tirar todo esse estigma do terceiro setor, que veio de vários anos aí para trás, e ver tantos trabalhos sérios fazendo coisas tão incríveis e bonitas, e não estou falando aqui só do meu projeto, a gente vê que muita coisa dá para ser feita e que a gente precisa sim olhar para esses projetos que estão surgindo e pensar como eu posso ser recurso para essas pessoas e o que elas precisam. Porque é muito fácil você falar, isso é o que eu posso oferecer, mas escuta essas pessoas e entende o que você precisa e como que a gente pode resolver isso juntos, porque assim a gente consegue realmente fazer a diferença. Muito obrigada, Renata. Então, para finalizar o debate, pensando no médio e longo prazo, como que a gente pode atuar de uma forma concreta, tanto no setor público quanto nas ONGs, para a gente evoluir no médio e longo prazo, pensando numa visão mais de futuro? Eu acho que, bom, para o setor público, eu acho que a gente tem sempre um grande problema, que é quando muda-se uma gestão, a próxima gestão vem, acaba com tudo que a gestão anterior fez e recomeça do zero, para que aquelas questões que foram feitas anteriormente não tenham continuidade. E isso é um grande problema do setor público historicamente. A gente, quando chegou na Prefeitura de São Paulo, a gente fez questão de manter os programas que já vinham sendo executados desde 2017. E a gente vem potencializando muitos outros. E eu acho que quando a gente vai progredindo com as ações e com as políticas públicas, a gente tem que cada vez mais impulsionar elas, principalmente aquelas que dão certo, aquelas que dão resultado, né? Hoje a gente tem aí cerca de 1 milhão
de alunos na rede municipal de ensino. Né? São 1 milhão de crianças que muitas vezes vão para a escola e precisam do alimento na escola, seja no café da manhã e no almoço, para que elas tenham um almoço de qualidade, né? E aí tem, por exemplo, o recreio nas férias, que muitas vezes ele abriu o recreio nas férias, que é para as crianças poderem, durante o mês de julho, janeiro, poderem ter o alimento. Por muitas vezes ter a dificuldade dentro de casa. E quando eu falo de 1 milhão de crianças, eu estou falando aí, o estádio aqui do Allianz Parque, ele cabe 40 mil pessoas, são 25 estádios lotados como esse. São ações que vão sendo executadas, que quando ela é positiva e ela tem ali uma conexão, como o desperdício de alimentos que eu mostrei, outras ações, elas têm que ser potencializadas. Eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem na nossa sociedade, no setor público, é essa falta de continuidade das políticas públicas. Independente de ideologia, independente de partidos, eu acho que quando as ideias elas são boas e os resultados são positivos, elas têm que continuar e ainda serem ampliadas. Obrigada, Rê. Dentro do terceiro setor, eu trago acho que 4 coisas que para mim são mais importantes. Trabalhar com inovação, tecnologia, logística. A gente precisa aprender a fazer logística, não só no terceiro setor, todo mundo precisa. E confiança. Acho que falta muita confiança para o trabalho de todo mundo que está realmente se esforçando para trabalhar e fazer milagre com o recurso que tem disponível no mercado. Tem muito conhecimento que tá ali na mão do setor privado por conta de realmente ter recurso, né, para desenvolver essas tecnologias, essa inovação, esse conhecimento, e por que não compartilhar com quem está fazendo tanta coisa boa para realmente resolver esses problemas sociais. Então, acho que a minha provocação aqui é para que a gente consiga realmente ter essas cabeças todas pensantes, que são pessoas tão importantes para realmente gerar realmente esse recurso financeiro para o Brasil, mas também a gente conseguir usar essas pessoas para ajudar a gente a fazer um projeto que lide com inovação, tecnologia e também que venha com muita confiança de que a gente vai conseguir resolver essas problemáticas. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, Armando. Então, a gente entende que é junto que nós vamos chegar lá, né? Unindo esforços e potencializando as iniciativas. Muito obrigada. Encerrando aqui o painel. Obrigado a todos. Obrigada, gente.